Então, dando continuidade à sessão de 4 de junho, ainda na parte da manhã, eu vou voltar à minha vista de mesa no processo da conselheira Amélia, porque já tenho aqui meu voto, eu vou acompanhar a divergência do conselheiro André. Então, quanto ao conhecia, né, foi conhecido por maioria. Então, agora passemos à votação do mérito, tá, conselheira Amélia? É o número 156. Eu voto então pela manutenção do acordo recorrido, reconhecendo a retroatividade benigna e afastando a multa. Tá. Como é que é? E a conclusão, então, é pelo para negar provimento. Ok. Conselheiro André, como voto? Abro divergência para dar provimento, considero ali, sim, cabível aí o lançamento principal junto com a multa de ofício, no caso. Conselheira Lívia, eu errei o microfone. Com a relatora. Conselheira Edeli. Só recuperando o histórico, né? Eu não me lembro de ter votado, não sei se eu votei essa questão, mas votei muito na DRJ, né? Exonerei essa multa inúmeras vezes, né? E aqui só para compartilhar, talvez a conselheira Amélia queira, a gente tem paradigma nesse sentido desde fevereiro de 2015, Acórdão 9101, 002, 115 precedentes, né? E outro que eu encontrei, 9101-002563, o conselheiro André coerentemente divergiu, né, para manter a multa, e eu acompanho a relatora. Ok. Conselheiro Caio. Com a relatora, presidente. Ok. Eu vou acompanhar a divergência do conselheiro André, tá? Então, foi por maioria negar provimento ao recurso, vencidos André e Andréia, ok? E aí o 156 já foi. Agora, ainda tem a vista de mesa, doutora Edelia, só vai voltar para a vista de mesa ou eu continuo a... Desculpa. Continuo a pauta? Na verdade, o RL... J. Né? RLJ. Isso. Eu vou colocar uma nova versão, mas eu preciso de uns 10 minutinhos. Para já todo mundo ficar com a mesma versão, né? Vou continuar a pauta, então. Vamos para o 159, então, doutor André. Alberton Madeiras. A palavra é sua. Pois bem, senhora presidente e prezados colegas, a matéria devolvida no recurso aqui é qualificação de multa, mas em uma autuação fiscal que entendi ter sido estritamente relativa à omissão dos bancários, tá? Então, foi essa o tipo da autuação fiscal, e aí entendeu a autoridade autuante por bem, em razão da discrepância entre os valores dos depósitos e os valores declarados, e também entendeu em razão de uma reiterada conduta pela qualificação da multa. Essa é a matéria devolvida, tá? Então, o recurso especial é da Procuradoria, em face de decisão proferida pelo 1402.001.042, no qual foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para se afastar a multa qualificada, que é a matéria devolvida, e dentre outras questões, excluiu responsabilidade tributária, exigência de TI, tá? Mas vamos nos ater à matéria devolvida.
Então é isso, autuação fiscal, lançamento de ofício de RPJ simples e reflexos, anos calendários de 2005 a 2006, tá? Classificação. A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, o recurso voluntário interposto ali foi dado esse provimento parcial. E a Procuradoria interpôs recurso pretendendo a devolução de outras matérias além dessa, mas a que foi devolvida foi só a qualificação. Tá? Aí, sobre a matéria devolvida, a aduza recorrente que a contribuinte teria praticado atividade ilícita observada a partir da apuração de infrações tributárias, de atividade reiterada, que reforçaria o intuito de fraude, né? Aquela tese, uma tese bem de direito, né? Não muito, sem adentrar tanto aos fatos aqui, tá? Não foram apresentadas contrarrazões pelo contribuinte, é o relatório, senhor presidente. Pode pro voto, conselheiro. Pois bem. Em relação à admissibilidade, aplico o que foi decidido no despacho de exame, tá? Assim, parece que até foi por mim assinado, né? E não entendi cabível o retorno. Não sei se a turma queria analisar, mas eu estou entendendo para se conhecer nos termos do despacho e já adentraria no mérito. Vamos entrar no mérito e depois a gente volta tudo junto. Então, transcrevo no mérito o contexto em que se deu a autuação, no voto aqui, uma tela, né, um retrato aqui do termo de verificação fiscal, tá? Ele detectou ali uma discrepância ali de valores declarados e informados em conta corrente bancária, tá? Então, e intimou o contribuinte a justificar essas inconsistências, né? A intimação dos termos do artigo 42 ou 9430, tá? Seguindo o rito do dispositivo que trata da presunção de omissão de receitas. Intimado aí, o contribuinte ele manifestou-se de que os depósitos bancários seriam decorrentes de aportes efetuados pelo seu cliente para a aquisição da madeira que seria utilizada para ele fabricar os produtos que venderia ao mesmo cliente. Tá? Ele se justificou nesse sentido. Tá? Só que, de acordo com a autoridade atuante, ele não teria logrado comprovar essa argumentação. Tá? Então, ele fala, a autuada alega que a empresa de Santa Catarina mandava valores em dinheiro para a compra de matéria-prima e outras despesas, né? Esses valores informados nas declarações foram resultantes de venda das madeiras comercializadas junto à empresa lá. Tá? Então, pela tese recorrente, ela vendia madeira de sua propriedade para a recorrente, cuja receita foi escriturada e também adquiria matéria-prima para essa empresa. Então, a autuação é essa, e quanto à autuação em si não há discussão. Como eu disse, a questão é a qualificação. E aí, no que concerne a qualificação, entendo não cabível. Tá? Assim se manifestou a autoridade fiscal, transcrevo aqui, a manifestação da autoridade fiscal posta aqui, em termos bem genéricos, e não só por isso, né, não só em razão dessa manifestação, mas o que entendi que foi demonstrado meramente, nesse caso, o tipo previsto no 42 da 9430, tá? Ela foi intimada, não logrou afastar a presunção legal, e aí ficou a presunção de omissão de receitas, tá? Não constatei nenhum elemento adicional de ordem subjetiva que demonstrasse a conduta dolosa. Tá? Estou dizendo, até faço parênteses no voto, que porque o lançamento foi por presunção de omissão de receita de depósitos bancários, ele não deve ser qualificado. Não estou dizendo isso. Há situações em que entendo que cabe sim a qualificação. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor, se tivesse sido comprovado que
essa empresa, na realidade, ela não estava no Simples, né? Ela teria fatiado uma empresa em vários segmentos, e aí se omitido no decorrer da ação fiscal a prestar informações, e ao final das contas só teria restado à autoridade atuante para se apurar uma base de cálculo tributável a intimação, quer dizer, só teria restado a autoridade atuante para apurar a base de cálculo tributável, a apuração por meio de depósitos bancários não contabilizados, né? Quer dizer, aí você vê que haveria um elemento a mais ali, né, que poderia justificar essa qualificação. Ou a gente tem ações em que, mesmo na presunção de omissão de receita de depósitos bancários, ela pode, sim, perfeitamente, receber a qualificação de ofício. De qualquer forma, não entendo não ter sido esse o caso concreto, o caso dos presentes autos. Tá? Aqui, não entendo por nenhum elemento doloso aqui nesse presente aqui que pudesse, sim, justificar essa imputação da multa de 150%. Então, como voto, senhor presidente, conheço o recurso e nego o provimento. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho o relator. Conselheira Edeli? Com o relator. Conselheira Amélia? Acompanho o relator. Conselheiro Caio? Com o relator. Eu também. Então, por unanimidade, recurso conhecido e negado provimento, certo? Então, passamos agora para o 162. O 161 foi retirado de pauta, tá? Agora é o Dr. Caio Anvil. Quando estiver pronto, o senhor já pode começar direto. Obrigado, presidente. Já está depositado. Só peço paciência para ele carregar aqui. Ok. Bom, trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional contra o acórdão final 328, proferido pela primeira turma ordinária da primeira Câmara da primeira sessão, em 13 de setembro de 2007, que deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte, apenas para afastar a qualificação da multa de ofício e reconhecendo, consequentemente, a decadência de parte do crédito tributário de contribuição ao PIS, COFINS e IR-fonte, do artigo 61. Segue aqui a ementa. Em resumo, a contenda tem como objeto a exação de IR-fonte nos termos como dito do artigo 61 da 8981, e RPJ, CSLL, contribuição ao PIS, COFINS, todos do ano calendário de 99, lançado em face da contribuinte em razão de omissão de receitas presumida a partir da falta de escrituração de, abre aspas, remessa para o exterior, não contabilizadas, feitas pela pessoa jurídica, cuja operação e causa não restaram comprovadas. Então, a gente tem o IR-fonte, da causa não comprovada do artigo 61 do 8981, e a gente tem, sobre o mesmo fato, a omissão de receitas do artigo 40 da 9430, acompanhados de multa qualificada. Melhor esclarecendo, a fiscalização, após medida judicial, apurou depósitos junto à companhia Beacon Hill Service Corporation em favor do senhor Léo Alias, tendo como depositante a contribuinte. Desse modo, a falta de escrituração desse trânsito de depósitos feitos ao exterior por meio da companhia Beacon Hill deu margem a essa infração. A seguir, como era aprofundamento, eu trago alguns trechos do relatório do acórdão recorrido. Então, resumindo, como visto, a DRJ negou o provimento
a impugnação da contribuinte, mantendo a exação fiscal na integralidade, inclusive essa sanção majorada. Inconformada recorrida, então, veio ao CARF, que, como já relatei, julgou parcialmente procedente o voluntário para afastar a qualificação das penalidades e reconhecendo decadência, PIS, COFINS e R-fonte parcialmente. Integralmente a decadência. Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou embargos, mas interpôs imediatamente recurso especial sob análise, com base na hipótese recursal de contrariedade à lei e interpretação de provas dos autos. E registre-se que, nesse momento da interposição do recurso fazendário, estava dentro da hipótese da exceção do artigo 4º da Portaria 256 de 2009, que era, ainda que vigente a Portaria 256 de 2009, se o acordo tivesse sido prolatado na vigência ainda do regimento anterior, iria aplicar as hipóteses recursais do regimento anterior. Então a data base para a pretensão fazendária aí foi a data do julgamento, foi ainda em 2007. Do mesmo modo, o contribuinte também interpõe recurso especial, pugnando pelo cancelamento integral dos tributos. Contudo, o apelo do contribuinte não foi conhecido, não foi dado seguimento por meio do despacho de admissibilidade e, igualmente, rejeitado uma segunda vez pelo despacho de reexame de admissibilidade. Processado, esse recurso da Procuradoria foi integralmente admitido, através do despacho de folhas, dando seguimento à apreciação dos temas de qualificação de multa e decadência. Ok? Então, defende a Procuradoria, em suma, no seu recurso, que foi indevida o afastamento da qualificação, que existiria uma evidência de, abre aspas, intuito de fraude em suposta conduta reiterada do contribuinte, porque a infração dele, tanto de omissão de receitas como dos depósitos efetuados sem comprovação da causa, teriam acontecido em diversos meses do ano de 1999, o que, sobre o prisma fazendário, poderia qualificar reiteração, que, por sua vez, qualifica intuito de fraude. E exatamente por conta desse intuito de fraude, aplicar-seria o artigo 1731 e não 154, como também entendeu o acórdão recorrido. A cientificada contribuinte apresentou contrarrazões, que questiona pormenorizadamente a legalidade do artigo 4º da Portaria MF 256, a ausência de pré-questionamento de parte das alegações da recorrente, supressão de instâncias e outras alegações de conhecimento, e, naturalmente, no mérito, ela pugna pela manutenção do acórdão naquilo que lhe foi favorável. Em seguida, o processo foi sorteado para esse conselheiro relatar e votar. Ok, presidente, vou passar ao mérito agora. Em relação ao mérito, não, ao voto, na verdade. Pode passar ao voto. Admissibilidade. Conforme relatado, a contribuinte questiona o conhecimento do recurso especial do referido do fazendário, inicialmente pugnando pelo reconhecimento de sua intempestividade. Frise-se que o referido apelo não possui tópico ou qualquer menção sobre sua própria declaração ao prazo regimental. Alega-se a contribuinte que a intimação do nobre procurador da COCAT deu-se em 7/6 de 2010, conforme o termo de intimação de folhas 398, que eu colaciono no meu voto para facilitar a análise dos colegas. Ok? Desse modo, no entender da recorrida, o prazo teria se iniciado no dia seguinte, ou seja, 8/6 de 2010. E ao seu turno, como consta da primeira folha do recurso especial fazendário, este foi apenas protocolado fisicamente nesse CARF em 7/7 de 2010. Então, a gente teria, de acordo com a contribuinte, a intimação em 8/6 de 2010, correndo o prazo, né? E apenas em 7/7 de 2010 teria sido protocolado o recurso, de modo que o transcurso teria sido superior aos 15 dias legais. Bom, pois bem, no meu entender, não assiste razão à recorrida. Primeiramente, a data de 7/7 de 10, inserida nessa folha 398, refere-se somente à lavratura do termo de intimação pelo servidor deste egrégio CARF, que apenas determina a realização da providência de intimação da parte interessada. E afirma, né, a assinatura
aposta pela nobre procuradora do final, da Procuradora da Fazenda Nacional ao final da página, não se refere à data do termo de intimação do procurador. Como as folhas subsequentes evidenciam, os autos foram objeto de remessa. Teve uma RM, Fazenda Nacional, exatamente para promover a ciência do acordo da turma ordinária, como determinado anteriormente nesse termo de intimação, propiciando a elaboração do eventual recurso. Exatamente diante desse trame físico dos autos, tal folha do termo de intimação era, à época do trâmite físico, encaminhada sem o preenchimento dessa parte final onde tem a assinatura do procurador, devendo então somente ser devolvida ao CARF e neste momento, sim, da Procuradoria e aquele quadro, né, que dizia existência ou não de recurso após a sua ciência. Então eu trago também, relacionado no voto, as datas e o recibo da RM. Folhas 9. Comprova-se que a movimentação dos autos deu-se em 8/6/10, corretamente logo após a determinação da intimação, sendo os autos recebidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apenas em 17/6/2010, e de acordo com a portaria conjunta do Ministério da Fazenda número 1 de 2007. Desse modo, à luz da previsão expressa do parágrafo 9º do artigo 23 do próprio decreto 7235, a redação vigente a partir de 2007, a intimação da Procuradoria da Fazenda Nacional ocorre apenas 30 dias após o recebimento dos autos, começando, somente assim, o prazo recursal de 30 dias para recorrer, no caso a essa Câmara Superior. Tendo em vista que a própria recorrida reconhece que o protocolo do apelo especial deu em 7/7, tendo que o prazo de 30 dias começou apenas, o prazo de 15 dias começou 30 dias após 17/6, o recurso é manifestamente intempestivo. Então, eu afasto essa argumentação das contrarrazões. Ainda sobre o conhecimento, a contribuinte também alega que o artigo 4º da portaria MF número 256 de 2009 seria inválido e, por consequência, inaplicável na medida em que, em suma, contrariaria a aplicabilidade imediata de normas processuais previstas no Código de Processo Civil, vigente à época da apresentação das contrarrazões, bem como, abre aspas, feriria a sistemática processual da eficácia dos atos processuais. Fecha aspas. Pugna que a data da sessão, como previsto no próprio artigo 23 do Decreto 7235, não tem valor processual, não podendo tal artigo 4º da portaria 256 de 2009 atribuir um valor jurídico que a norma que regula o processo administrativo fiscal federal, decreto 7235, não conferiu. Então, teria uma violação de hierarquia kelseniana aqui do artigo 4º, atribuindo um valor processual ao fato data da sessão, que no entender do contribuinte não existe respaldo no 7235. Dessa maneira, a alegação preliminar do recurso especial da Fazenda Nacional, de que o seu apelo seria processado dentro da hipótese prevista no artigo 4º da portaria MF 256 de 2009, o que também lhe dispensaria da apresentação de recurso de divergência, bastando apontar contrariedade à lei ou à prova dos autos, seria improcedente, então, por consequência, não seria cabível o processamento do especial. Dito isso, temos que a mesma questão, essa mesma alegação da contribuinte recorrida, foi recentemente apreciada por essa colenda primeira turma da Câmara Superior, por meio do acórdão final 04292, publicado em 30/7 de 2019, no qual foi afastada essa mesma preliminar por votação unânime. Então, eu ponho aqui a ementa da decisão, uma ementa claríssima, e depois, mais valioso que as minhas palavras, são as palavras daquela relatora, naquela oportunidade, que é a conselheira Edeli Bessa. Então, eu ponho aqui também as razões de por que não haveria ilegalidade no artigo 4º da portaria 256 de 2009. Então, como só para garantir, como a sessão está sendo gravada, eu vou ler só o trecho final para não ficar sem fundamento expresso. Abre aspas, palavras da conselheira Edeli. Em verdade, em matéria recursal, o direito à interposição do recurso já pode ser cogitado desde o momento em que a decisão é conhecida,
e ainda que a definição desse direito seja, em regra, interpretada quando a decisão se torna recorrível, releva notar que a possibilidade de interposição de recursos pela Fazenda Nacional, apesar de pública a sessão na qual a decisão foi proferida, era dependente da formalização do acórdão e da remessa dos autos pelo CARF à representação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Considerando essas circunstâncias específicas, não se vislumbra qualquer vício na decisão administrativa do Ministério da Fazenda de, no exercício da sua plena competência disciplinar, o julgamento no âmbito do CARF, prevista no caput do artigo 37 do artigo 70.235, estipular a data da sessão de julgamento como referência para a definição do cabimento do recurso em tela. Fecha aspas, voltando às minhas palavras, posto isso, afasta-se essa outra preliminar aduzida pela recorrida. Na sequência, a contribuinte também defende a ausência de pré-questionamento da aplicação do artigo 173, inciso 1º do CTN, pela suposta ausência de recolhimento dos tributos no período. Afirma que tal questão referente à existência ou não dos pagamentos não foi tratada no acórdão recorrido, de modo que o pleito recursal da recorrente acaba por ensejar, também por consequência da ausência de pré-questionamento, é a mesma alegação, ok? A supressão de instância e violação do devido processo legal. Bom, de fato, analisando o acórdão recorrido, é certo que a existência ou não de pagamentos antecipados de tributo não foi expressamente abordada pela ilustre relatora ou pelo redator designado no acórdão recorrido. E frise-se que o julgado em questão, o acórdão recorrido, foi proferido em 2007, muito antes do julgamento do recurso especial 973733, o repetitivo do STJ referente à decadência dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Mas, primeiramente, apesar disso, deve-se ponderar que a matéria propriamente dita é a decadência. E, por sua vez, a hipótese de cabimento recursal em questão, como antes já abordado, exige apenas a demonstração de que a decisão não for unânime, e aí, por sua vez, de acordo com as demonstrações da Fazenda, contrárias à lei ou à evidência de prova. Nessa esteira, a alegação da Fazenda Nacional, agora em sede de recurso especial, referente à inocorrência de decadência, tem como premissa a inexistência de recolhimentos dos mesmos tributos sujeitos a lançamento por homologação, então agora sob exigência, diante da infração de omissão de receitas, expressamente invocando nas suas alegações o artigo 150 e o 173. Então eu trago aqui um trecho de exatamente como demonstra a Procuradoria da Fazenda Nacional essa violação à lei. Então, só para ilustrar, abre aspas. Com efeito, nos casos como dos autos, que se trata de omissão de rendimentos, em que o contribuinte não antecipa o pagamento dos tributos recolhidos mediante lançamento por homologação, e por aí vai. A jurisprudência entende que não haveria atividade do contribuinte homologar, e no parágrafo anterior ele já afirma que isso violaria, que a decisão violaria a devida aplicação do artigo 150, da mesma forma como também viola a do 173.1, ambos do CTN. De fato, investigando os autos, não há qualquer passagem ou prova, seja produzida pela autoridade fiscal ou mesmo pela contribuinte, de que nos períodos colhidos pela fiscalização houve outros recolhimentos de tributos sob exigência. Mas, na verdade, até peço para os colegas olharem a parte que eu destaquei da citação, a tese da Fazenda Nacional se limita a afirmar que não há adiantamento dos próprios tributos sob exigência. Ok? Ela afirma que, por uma questão lógica, os tributos que agora são objetos dessa autuação, desse lançamento de ofício, por óbvio, não foram adiantados. E exatamente por isso, eles especificamente estariam sujeitos ao artigo 173. Então, é fato incontroverso na lide que os tributos sob exigência não foram recolhidos. Não existe defesa da contribuinte de pagamento, senão ela teria trazido simplesmente os pagamentos. Além disso, a matéria decadência vem sendo debatida desde a apresentação da impugnação da contribuinte, ainda que na época, inclusive quando a prolatação dos acórdãos de primeira e segunda e primeira instância administrativa e de turma ordinária mostrou-se irrelevante no entendimento dos julgadores, para a resolução do tema, a existência ou não de recolhimentos antecipados, atende-se o debate à ocorrência de dolo, fraude ou simulação. E, por fim, é certo que, diante das normas que se aplicam ao processamento deste recurso especial,
não havia qualquer exigência de pré-questionamento da matéria para os recursos fazendários, não havendo se falar em óbice regimental objetivo. Posto isso, em termos processuais, entende-se que o recurso especial atende às exigências para seu conhecimento em relação à matéria da decadência dos créditos tributários, objeto da infração de omissão de receita e sujeitos ao lançamento por homologação, contribuição ao PIS e questão da análise prévia da existência de recolhimento antecipado ou não, vai ser tratado oportunamente na apreciação do mérito com a devida preocupação de não se criar prejuízo ao direito processual das partes, mas em termos de conhecimento eu acho aceitável o debate agora. Registre-se ainda que o recurso fazendário nada versa sobre as regras de decadência do IR-fonte, que não é exigido sobre a acusação de omissão de receitas, e não é tributo sujeito ao lançamento por homologação, que foi exatamente os dois fundamentos, as duas apresentações da Fazenda no seu recurso, falando que, olha, tratando-se de omissão de receitas e tributo sujeito ao lançamento por homologação, eu digo, não é o caso do IR-fonte. Não existe qualquer referência a tal tributo na peça recursal, a sua legislação de regência, e muito menos qualquer demonstração específica de que o reconhecimento da sua caducidade afrontou qualquer lei ou prova dos autos. As alegações aduzidas no apelo não aproveitam a matéria de IR-fonte, o qual, diga-se, não é mero reflexo da infração de omissão de receitas, tendo base legal infracional própria e fundamentação fática de socorrência própria na autuação. Assim, deve ser conhecido apenas parcialmente o recurso especial da Fazenda em relação à matéria decadência, limitando-se às contribuições sujeitas a lançamento por homologação. A parcela da decisão referente à decadência do IR-fonte, no entender deste conselheiro, não foi combatida pelo recurso. Finalmente, última alegação da recorrida em contrarrazões, ela afirma que o apelo fazendário também não traz, abre aspas, de forma fundamentada a demonstração de contrariedade à evidência de prova, não devendo ser conhecido. Inicialmente, registre-se que, sob a égide do regimento interno aplicável ao tipo recursal, bastaria a demonstração de contrariedade à lei pelos termos acordados em decisão de maioria, sendo alternativa a hipótese de contrariedade à evidência de prova dos autos. E como já visto, independentemente de sua procedência ou não, a Fazenda Nacional defende com clareza que, uma vez que os tributos constituídos agora para o lançamento de ofício, logicamente, não foram recolhidos espontaneamente, tratando-se de omissão de receita, não há de se falar em homologação, atraindo a regra do artigo 1731, restando, então, tal dispositivo supostamente contrariado pelo acórdão, de forma que satisfaz a hipótese recursal de cabimento à argumentação da Fazenda. Dessa forma, é igualmente improcedente das alegações de contrarrazão. Em resumo, deve ser parcialmente conhecido o recurso especial do ilustre procurador em relação às matérias de decadência da contribuição ao PIS e da COFINS lançada sobre a infração de omissão de receitas e toda a temática de multa qualificada, que não foi questionado pelo contribuinte, então adota-se o despacho de admissibilidade. Então, fica apenas prejudicado o conhecimento da decadência do fonte em face da ausência de qualquer razão recursal ou dialeticidade do recurso sobre tal ponto. Presidente, esse é o mérito, esse é a admissibilidade. Existem peculiaridades e complexidades. Eu, pessoalmente, como relator, sugeriria um debate. Sim, okay. Vamos começar o debate e vamos ver, vamos fazer uma ordem, vamos fazer uma passada com o doutor André se pronunciando sobre essas questões. Aí depois eu vou passando na ordem do colegiado para a gente. Caso exista alguém que queira falar, eu vou, aí abre a mãozinha e eu vou conduzindo aqui os debates, ok? Então, doutor André. Senhora presidente, por hora eu ainda estou compulsando os autos. Por hora. Ainda estou compulsando, verificando os autos, então deixa os colegas à vontade. Tá? Vou fazer o seguinte, Bom, alguém quer falar? Alguém quer se manifestar antes da gente começar o conhecimento, a votação do conhecimento? Eu tenho para mim que vai demandar bastante tempo para a gente chegar a essa conclusão, para a gente ter a segurança que o conselheiro Caio teve para fazer
para tirar as conclusões dele. Tenho a impressão que pelo menos uma vista de mesa fosse oportuno para a gente poder dar seguimento. É que eu não estou no meu movimento de voto, então não posso pedir, mas isso também se os anteriores estão com a mesma dificuldade. Ok. Bom, então, doutor André, pode falar. Não, os autos aqui, eles têm uma carga fática significativa, né? E até em relação à admissibilidade, não estou suficientemente também convicto de que o recurso especial da Procuradoria não estaria devolvendo também para discussão os lançamentos de ofícios de IRRF. Tá? Acho que a gente tem que estudar um pouco melhor a questão, até porque ela coloca, de fato, o recurso especial da Procuradoria coloca, de fato, de maneira genérica a questão da decadência, né? Mas, assim, e aí coloca as datas, né? Olha, público da decadência dos fatos geradores a partir, né, de uma determinada data. Mas daí, para eu inferir que aquele recurso só não trataria de IRRF, que inclusive, acho que a decadência acho que até simulada, né? Então, o que deixa a questão ainda mais sensível, né? Porque, né, então, para a gente poder estar apreciando com maior cuidado. Então, eu posso pedir, sim, vista de mesa, e aí, à tarde, deliberamos se essa vista será definitiva, senhor presidente, não é a proposta. Conselheiro Caio quer falar? Eu vou deferir a vista, tá? Não, aproveitando que o colega André e a colega Edeli vão refletir, eu só queria, só para que não haja um erro de premissa do meu voto, doutor André, não é que eu achei que as alegações foram genéricas. Ao contrário, eu acho que elas são específicas de omissão de como se opera a decadência de tributos sujeitos a lançamento por homologação e ainda, no caso, omissão de receitas. IR-fonte não é tributo o IR-fonte do artigo 31 da 8981 não é tributo sujeito a lançamento por homologação, e muito menos a sua exigência se dá em hipótese de omissão de receitas. Então, ele tem duas especificidades que deixam claro que não é dele que está tratando, porque eu concordo que se realmente fosse alegação genérica, tipo, os tributos não decaíram, ponto, eu até conheceria, só que a premissa é oposta do que você disse, eu acho que ele foi propositalmente específico e a tese da Fazenda se funda na sistemática e dinâmica legal do lançamento por homologação e da infração de omissão de receitas. Então é isso, a premissa é oposta. Ele é extremamente específico e não muito genérico para a decadência. Conselheiro André, está com a palavra. Agradeço os esclarecimentos prestados pelo relator, eles vão nos auxiliar aí a afirmar nossa convicção. Só um histórico, aí atinente só a primeira questão, quanto ao IRRF, lançamento de homologação, lançamento por ofício, não obstante a gente já tem uma súmula, mas essa súmula, ela foi construída mediante um debate, uma discussão, tá? Então, assim, não era tão pacífico. Hoje, para mim, é pacífico. Eu não sei se era pacífico, pelo menos não era pacífico antes, e a época da interposição do recurso, não sei se era também, tá? Então, era uma discussão ainda, vamos dizer assim, em andamento, muito intensa, e que só foi dirimida aí posteriormente, tá? Mas é isso, vamos estudar com mais calma, eu sei que o relator é extremamente criterioso, que facilita bastante o nosso trabalho, tá? Muito obrigado. Com certeza. Deferir, então, a vista de mesa ao conselheiro André. E vamos passar para o 163 do conselheiro André, de relatoria do conselheiro André, CSM comercial, de produtos alimentícios. Senhor relator, quando estiver pronto, já pode começar, está com a palavra.
Pois bem, é o item 163. Só um esclarecimento para os colegas, esse processo aí, ele me provocou muitas reflexões e na realidade, e aí acabei postando acidentalmente na terça, né, o voto original, e não o outro voto, que eu tenho um voto atual que está postado. Então, assim, eu recomendaria, não sei se vocês já estão com o voto atual, que é esse que começa aqui com normas dissonantes na ementa, tá? É esse, tá? É um processo ali que, numa revisão que fiz, eu faço e depois reviso, né? Aí, na revisão que fiz, percebi que estava partindo de algumas premissas erradas, né? Então, aí revisei o voto, tá? Então, o voto, como se diz, o voto vigente, vamos dizer, é esse que está posto ali com a ementa ali, tá? Só esse esclarecimento dos colegas. Ok, é esse que a gente está na pasta. Esse voto, está na pasta, tá? Então, o recurso aqui, ele trata aqui, aqui a matéria devolvida aqui, é a matéria qualificação da multa de ofício, tá? Aqui é uma qualificação da multa de ofício distinta, as circunstâncias distintas da qualificação tratada no processo anterior, não é uma presunção de omissão de receita de depósito bancário, tá? E aqui, então, é um recurso especial, tá, do contribuinte, em face de decisão de turma ordinária, que negou provimento, de turma especial, né, que negou provimento ao recurso voluntário, tá? A autuação fiscal ela trata de lançamento de RPJ CCLL, ano calendário 2008, lucro presumido, tá? São divergências nas receitas declaradas decorrente de divergências em receitas declaradas na DIPJ, no DACOM e na contabilidade, tá? Foi qualificada a multa, tá? A impugnação foi apresentada e foi negado o provimento, e também no recurso voluntário foi negado o provimento, manteve-se a qualificação dessa multa de ofício, tá? Foi interposto ali o recurso especial. Ela aduza a parte que teria entregado espontaneamente seus erros fiscais e contábeis, que a atuação fiscal decorreu precisamente da diferença, né, entre da diferença, vou até corrigir, da diferença, coloquei diferente, da diferença entre a escrituração e os valores de receita bruta informados em DIPJ, DCTF da COM, no qual ela considerou que caberia não a bruta, ela considerou que seria cabível a tributação só sobre a receita líquida. Ela alega que se ampara em uma tese de advogados em que teria direito ao mesmo, tese de advogados entre aspas, tá? É o que está no recurso dela, só deixando bem claro isso. Por entender que teria direito ao mesmo tratamento tributário conferido às revendedoras de veículos e instituições financeiras. Tá? Então, ela requer pela procedência aí. Aí na verdade, ela requer pela procedência do recurso ou pela redução da qualificação da multa, e o despacho só deu seguimento para a qualificação, tá? Para a matéria relativa à qualificação. Em contrarrazões, a PGFN aduz que em 2008, em razão de uma tese, de acordo com a PGFN não amparada legalmente, né, entre aspas, que a contribuinte de forma reiterada teria efetuado expurgos de parcelas, né, aquela questão da reiteração, valores substanciais, tá? Que teria praticado, então, teria restado a demonstrada a conduta dolosa, tá? Então, a PGFN requer pela manutenção, tá? E é o relatório, senhor presidente. Passar para o voto, conselheiro. Presidente. Na minha revisão inicial que eu fiz aqui,
essa revisão, eu me atentei com uma questão, porque o paradigma ele era bem, é uma atuação bem antiga, e aí me chamou a atenção a questão, pelo menos no meu entender aqui, que o paradigma ele se amparou numa redação anterior ali, da 9.430, ao dispor sobre qualificação da multa, quando ele tinha a expressão evidente intuito de fraude, tá? E ela foi suprimida, tá? A partir da legislação posta em 2007, né? Então, aqui eu tenho um paradigma com uma legislação posta tratando do evidente intuito de fraude, e me parece que o paradigma se pautou nessa materialidade, tá? Que era colocada expressamente na lei, e o recorrido aqui já é pós-2007, tá? Já não tem não teria esse requisito, tá? Aqui a gente está em exame de admissibilidade, eu estou tentando fazer um cotejo entre o que um e outro interpretou, sem fazer juízo do mérito, tá? Então, aqui é isso, coloco, o paradigma tem a ementa trazendo a questão do evidente intuito de fraude. No voto também ele fala, tem que estar demonstrada a presença de evidente intuito de fraude, né? Então, aí até digo, resta evidente, a menção expressa, o evidente intuito de fraude, decorre justamente da redação vigente, né, do paradigma. E aí, entendi que essa foi uma perspectiva, foi uma premissa que o paradigma adotou como determinante para se afastar a multa, né? Quer dizer, naqueles autos, o paradigma não entendeu o presente evidente intuito de fraude, além das hipóteses previstas, né, no 71, 72, 73, né, do 4502, né, de 64, da lei de 1964. Essa era uma discussão que havia, né, tanto que a legislação foi alterada, né, essa questão do evidente intuito de fraude, e aí, justamente por esse contexto aí, entendi que o paradigma considerou essa circunstância relevante para afastar a qualificação. Quer dizer, um requisito não presente afastou a qualificação, tá? Por sua vez, como dito aqui, nos presentes autos, e obviamente nenhuma das decisões, tanto a de primeira instância quanto a recorrida, não colocam essa questão, até porque já não era mais um requisito, e entenderam pela conduta dolosa, tá? Então, aqui observa aqui uma dissimilitude, né, com a emenda entre as normas vigentes no paradigma e no recorrido. Tá? Então, diante dessa dissimilitude de normas, e não só a dissimilitude, né, e também a dissimilitude que foi determinante na premissa jurídica adotada por ambas, tanto pela decisão recorrida quanto pelo paradigma, para afirmar sua convicção, então não me parece possível se estabelecer essa divergência, tá? O requisito previsto no 67 do regimento interno, anexo 2, no sentido da divergência na interpretação da legislação tributária. Então, por isso, senhora presidente, entendo, voto no sentido de não conhecer o recurso especial. Aí, para um pouquinho, né, Cláudia? Oi? Eu ia sugerir a votação do conhecimento. Eu não conheço isso. Tá, ok. Então, vamos votar o conhecimento primeiro, ok? Conselheira Lívia. A conselheira Deli quer falar. Ok. Não, eu só ia informar. Eu acabei vendo, eu fui pesquisar outra coisa, André, não estava pesquisando isso, mas esse paradigma ele foi reformado em 2007, antes da interposição do recurso, que é de 2012, né? Então, mesmo com a interpretação que a gente faz, já foi feita aqui por essa Câmara Superior na vigência do regimento de 2009, que diz do acórdão cuja tese foi superada, independente do paradigma, da reforma específica do paradigma, né, ela é interpretada que, pelo menos, a reforma específica do paradigma, ela já é suficiente para não admiti-lo como paradigma, reforma específica. Então, eu fui pesquisar se a gente já tinha analisado esse paradigma alguma vez e acabei encontrando o reformador, ele citado no reformador, acórdão da Câmara Superior de
2007, publicado em 2007. Ok, conselheira. Conselheira Lívia, por favor. Acho que o relator... Conselheiro André, não levantou a mãozinha, mas vamos lá. Poxa, Renato, desculpa, presidente. Não, a informação... eu faço a verificação aqui, me passou despercebido, eu posso fazer 1 minuto aqui, só para checar mesmo, e aí, se for o caso, realmente a discussão do conhecimento, talvez ela vai se tornar até irrelevante em razão da discussão regimental. 1 minuto. Perfeito. Tudo bem. Vou dar um intervalo, então, de 5 minutos, ok? Vamos parar 5 minutos. Até já. Tá.